Bom dia, bom dia, pessoal. Passando aqui para gravar mais um vídeo aqui, colocar no canal. Hoje a gente está aqui num patrimôniozinho, saindo aqui agora, chamado Assunção, pertence a Muniz Freire, é bem pequenininho. Agora a gente está indo aqui sentido a BR-262. Sei que meu canal é pequeno, quase ninguém vê e tal, mas um dia tenho certeza que alguém vai começar a ver alguns vídeos. E essa história aqui, quero contar uma história para vocês. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas tenho certeza que se esse vídeo impactar pelo menos uma vida, ele conseguir alcançar ao menos um coração aí, uma vida, ela for, né, ter a experiência aí que eu tive. É o seguinte, em 2020, não, 2021 eu tinha voltado, fui morar fora do país um tempo, aí eu voltei. E aí eu não sabia o que eu ia fazer, tava final de pandemia, fecha e não fecha as coisas. Eu tava assim que meio que tava desempregado, não tava trabalhando, algumas dívidas para pagar. E minha esposa também não trabalhava. E aí não sabia o que eu ia fazer. Sou um cara cristão, minha família é cristã, servimos a Deus. Eu quero contar um pequeno testemunho para vocês, para você ver como é que Deus faz na vida da gente. Às vezes tem pessoas que falam assim: ah, Deus não fala, Deus não faz milagres igual antigamente. Cara, não faz se você não crê, não faz se você não busca. A intimidade com Deus, ela tem que ser constante, entendeu? E aí eu tava trabalhando em um aplicativo tipo Uber, né? Aqui na minha região, que eu sou da cidade de Ibatiba. E aí tava ali e tal, aí quando foi um dia, eu fui fazer entrevista de emprego, até nessa empresa que eu trabalho hoje. Aí mandei o currículo e tal, me chamaram para fazer entrevista. Uma empresa tinha pegado o contrato, né, de 5 anos, e estava contratando um monte de gente, né? Aí eu nunca não tinha experiência com nada do ramo e tal, mas eu fui, né? Tava desempregado, precisava trabalhar. Aí fui lá, fiz entrevista, fiz o exame psicotécnico que eles fazem lá e tal. Não fui chamado. Aí daí uns 20 dias depois, um colega tinha sido chamado, que foi no mesmo dia que eu fui chamado. Ele pegou, falou comigo assim: cara, vai lá e faz a entrevista, quem sabe ele te chama. Eu falei: ah, cara, você não chamou agora, não sei se vai chamar, mas eu vou lá no dia que eles me falaram. E aí, o que acontece? Chamei um outro colega para ir também fazer entrevista, e esse colega pegou e falou assim: ah, cara, isso aí é carta carimbada, vocês não vão chamar não. Aí eu falei assim: será? Aí eu tava na pracinha, né, da minha cidade, um dia quente, muito quente. Eu tava ali esperando, né, para ver se aparecia alguma corrida. E aí o eu orei a Deus. A entrevista era 11 horas da manhã, isso era 8 e pouca da manhã. Eu tava na praça esperando ver se aparecia alguma corrida para fazer um dinheiro, né? Passou uma dificuldade, irmãos, uma dificuldade, tava complicado. E aí eu orei ao Senhor, falei: Senhor,
se for da tua vontade para eu ir nesse emprego, nessa entrevista de emprego, se o senhor me quiser dentro desta empresa trabalhando, o senhor me dá um sinal muito claro para eu saber que é o Senhor que está falando comigo. Mas isso em pensamento. Não falei em voz alta em momento algum e não falei com ninguém. Eu e Deus. Irmãos, quando eu acabei de orar, imediatamente o meu telefone tocou com uma pessoa dizendo a seguinte frase, para vocês terem noção, para você entender a mensagem. Eu estava em Ibatiba e a vaga de emprego era para Venda Nova do Imigrante, que dá aproximadamente aí 60 quilômetros da cidade de Ibatiba. E aí uma corrida, a mulher me querendo uma corrida para Venda Nova. E eu acabei de orar para Deus, Senhor, me dá um sinal para saber se o Senhor está nesse negócio. E ela falou, quanto você me cobra para levar em Venda Nova? Eu falei, meu Deus, isso é extraordinário. Irmãos, eu fui porque o Senhor falou comigo. Eu peguei aquela corrida, tal, resolvi, cheguei a tempo da entrevista. E na entrevista, a mesma pessoa que me entrevistou da primeira vez, eu cheguei lá e ela pegou e falou comigo que eu estava pedindo, eu me candidatei para a vaga de ajudante de eletricista. Aí quando ela pegou meu currículo, aí ela me perguntou assim, por que ela deveria me contratar? Aí eu peguei e falei para ela o seguinte, que numa folha de papel eu não conseguiria descrever o total da importância que eu serviria para a empresa. E eles me deveriam contratar porque eles precisavam de mim. Eu ia agregar para a empresa e tal, conversei ali. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, ela pegou e falou comigo assim, você está pedindo serviço de ajudante eletricista, mas o que eu tenho para você aqui é de encarregado, que é muito acima do que eu estava pedindo. E aí, o que acontece? Eu falei, mas eu não tenho experiência no ramo. Ela falou, não tem problema. A empresa vai te dar todo o suporte necessário para você se capacitar, para você trabalhar na empresa. Aí eu falei, mas eu preciso morar na cidade? Ela falou, olha, é necessário que você mora na cidade, mas se você não tiver como, a empresa tem alojamento, tal. Eu falei, irmãos, olha só, para você ter noção. Eu orei ao Senhor, para o Senhor se era para saber se eu vinha. Quando eu cheguei com o pensamento de um cargo, eles quiseram me contratar com um cargo muito acima do que eu estava pensando. Eu não falei nada com ela, mas dentro de mim meu coração ardia e só intercedia ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela bênção que o Senhor tinha me dado. Então, o que aconteceu? Eu saí dali, ela falou que daí 15 dias ia me contratar. Isso foi em setembro de 2021. Presta atenção, fica ligado. Quando foi passado os 15 dias, não me chamaram. Passado um mês, o que aconteceu? Eu tava lá em Batiba e tal, e aí eu tava lá dentro do carro orando, conversando com Deus ali, no momento meu com Deus ali, escutando louvor. E aí eu falei com o Senhor assim, Senhor, aquela proposta, eu sei que eu sou ansioso, queria uma resposta rápida. A menina falou que 15 dias me ligava, já passaram mais de um mês e ela não me ligou. Eu preciso saber se o Senhor está comigo neste negócio. Aí o Senhor falou comigo assim, abre em Romanos 12. Eu fui abrir Romanos 12 e comecei a ler e não entendia o que estava se falando ali naquela palavra. Na verdade eu fiquei confuso. Aí não falei nada com ninguém. Liguei para o meu pai no dia, meu pai também é pregador, entendedor da palavra. Não falei nada com ele do que estava se tratando. Falei, pai,
a minha história, eu estava orando para Deus e Deus me deu o seguinte texto, Romanos 12. E aí ele disse que quando o povo saiu para guerrear e tal, de um líder que estava ali, né, de frente com a batalha, eu falei, caraca, amém, amém, amém. E aí eu peguei e guardei aquilo para mim, não falei nada para ele, porque primeiro eu precisava que a bênção se concretizasse para eu poder estar falando com as pessoas, porque às vezes o que acontece? A gente tá tanto querendo uma bênção, que a gente começa a falar para todo mundo. Então voltando aqui, pessoal, o que acontece? Às vezes você tá com uma bênção tão grande, Deus já te prometeu essa bênção, mas você é teimoso, aí você começa a falar para todo mundo que Deus vai te dar a bênção, e de repente essa bênção pode atrasar um pouco. Então eu fiquei quieto, falei, aí começou eu e minha esposa a orar, O que aconteceu? Daí acabei de orar, falei com meu pai, conversei com meu pai. Aí eu peguei, quando eu tava chegando em casa, eu falei assim, Senhor, o Senhor já falou pra mim que é do Senhor, o Senhor já falou comigo que o Senhor tá nesse negócio, mas para eu não ficar tão ansioso mais, eu precisava que alguém da empresa entrasse em contato comigo para me falar desse trabalho. Irmãos, quando eu acabei de chegar na porta de casa, o meu telefone tocou. Era da empresa me ligando, perguntando se eu poderia ir no dia seguinte para fazer a entrevista de emprego com o gerente. Aí eu fui no outro dia, conversei com o gerente, e aí ele foi, pediu para eu conversar com uma outra pessoa. Isso já estava sendo em novembro. Aí, novembro de 2021. Aí o que aconteceu? Quando passou novembro, passou dezembro, eu conversei e nada, e eles me chamaram para conversar com a outra pessoa. Quando foi em dezembro, na virada de dezembro para 2022, no culto da virada, na pregação do meu pastor Robson, no culto da virada, foi o ano da aceleração, que era o tema da palavra que o pastor Robson pregou, que seria o tema do ano da igreja. E aí o que aconteceu? Foi uma bênção a palavra, um avivamento, e eu peguei aquela palavra, irmãos. Eu peguei e sabia que Deus estava naquele negócio. Quando foi dia 14 de janeiro de 2022, essa pessoa entra em contato comigo. Dia 13 me ligou e dia 14 se apresentar na empresa que eu já estava contratado, que era para fazer os exames para entrar na empresa. Então o que eu quero dizer com esse negócio? Já se faz mais de um ano que eu estou trabalhando aqui na empresa, só que eu fui chamado para ser encarregado e acabou que depois me passaram para ser fiscal. O que eu quero dizer para você? Cara, se você tem uma bênção, Deus já te prometeu uma bênção, já usou outras pessoas para te falar dessa bênção, cara, ore, busca, faz jejum, Deus vai te responder. Não se precipite, não fale com as pessoas, é só você e Deus. Neste caso eu falei com a minha esposa que nós estávamos em oração, que nós precisávamos muito desse serviço. Então o que acontece? Deus me colocou, meu irmão, no lugar de honra, e Ele quer fazer isso com você também. Só que você tem que se colocar na posição. Você tem hora que você tem que fechar sua boca, você tem que se guardar, esperar, porque o Senhor, Ele vai te responder. O Senhor, Ele vai falar com você. Entendeu? Ele vai te responder, Ele vai te dar sua bênção. Seja fiel a Ele, busque a Ele, porque Ele vai te dar a bênção. Irmãos, eu tô feliz, gosto de trabalhar aqui na empresa, gosto de trabalhar, gosto de fazer o que eu faço, sabe? E Deus me colocou numa situação muito bacana.
Eu sou grato a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, irmão, se você gostou dessa história, é uma história verdadeira, é verídica, minha, compartilhe com seus amigos. Busque a Deus. Não deixe de honrar a Deus. Se você tem uma coisa que pode ajudar as outras pessoas, compartilhe isso. Fale com as pessoas do amor de Deus, que tem pessoas esperando uma palavra de Deus, um consolo de Deus, uma resposta de Deus, que talvez Deus está querendo te usar para você poder falar com a outra pessoa. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. É diferente dos outros vídeos que eu já tenho gravado, né? Se você gostou, compartilhe. Comente aí, fala aí nos comentários aí algo que Deus já fez com você, algum milagre que Deus fez com você, tá? Vou ficando por aqui. O vídeo já está ficando longo. Te agradeço por você vir até aqui. Você tenha um ótimo dia. E te espero no próximo vídeo. Tá bom? Obrigado.